Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais um aulão aqui para o concurso de Mauá. Esse aulão focado aí no pedagógico, né? Eu sempre falo, gente, que aulão a gente tem que ter muito cuidado para não criar uma expectativa de que o aulão vai resolver nossa vida. Ao contrário, o aulão é apenas um reforço para você ali elaborar, ter, né, umas duas, três, quatro questões que talvez você não acertaria porque não deu tempo de estudar, porque você não teve tempo de ler, mas o aulão não é a salvação, né? Ele é apenas mais um elemento para te ajudar nos teus estudos. O que é importante sempre que eu falo é o planejamento, é você vir estudando, fazendo vários concursos e acumulando, certo? Então vamos lá para o aulão. Olha só, aulão, concurso de Mauá. Aí tem que saber isso aqui, ó. DNA da educação. Isso é importante para todas as questões que você vai fazer, seja de legislação, seja de autores, porque grande parte dos autores, né, para não dizer 99,9%, e da legislação está baseado nisso aqui, ó, educação para todos. Educação abrangente, universal, né, que atende a todo mundo, independente da classe social, da idade, se tem deficiência ou não. Gestão democrática, aquela gestão horizontalizada, que respeita as opiniões, que ouve, que faz as pessoas participarem, né? Então, tudo isso está dentro aí. Se você vê alguma questão que exclui, que segrega, que separa, que não inclui, que não está focada aí na democracia, que está com outros valores que não esse, você pode ver que está errado. Valorização da diversidade e pluralidade de ideias. Gente, isso é muito importante. Aí eu quero fazer um alerta. Não leve para a prova suas convicções ideológicas, né? Não, porque na prova você tem que responder ali de acordo com o que está perguntando. E outra, né? A gente tem que aprender que tem muitas ideias que não são as nossas, são diversas das nossas. E a gente tem que defender a pluralidade de ideia. É isso que faz, né, a beleza da coisa, né? A gente saber que existem pessoas que pensam diferente de nós. Né? Outro dia um rapaz foi até grosseiro num comentário lá no meu canal, né? Falou um monte de coisa, que eu devo defender o uso das drogas, não sei o quê, só porque eu coloquei o texto da Lélia Lerner e expliquei que ela não concorda com a cartilha, né? Enfim, ele ficou revoltado, fez um textão lá. Mas então, aí, gente, não é isso aí está indo contra o DNA da educação, ou seja, pluralidade de ideias. Se você defende a cartilha, beleza, né? Não tem problema nenhum, pode ir lá, argumentar e tal, sem ofender as pessoas, obviamente, né? Inclusão, tá? Inclusão sempre. Inclusão, então tem várias autoras aí, né, e autores que defendem a inclusão restrita, total. Respeito aos direitos humanos também é importante, está no DNA da educação. Valorização da solidariedade, né? Então, importante, ética, visão ampla, sempre pensar a educação com uma amplitude para tudo, né? Então, sempre que você vê alguma questão que restringe, que exclui, que diminui, você fique atento. Criança como sujeito de direitos, também isso é essencial. Equidade, que é diferente de igualdade, né? Equidade é dar mais para quem precisa de mais, né? Formação da pessoa, faltou o D aqui, plenamente para o exercício da cidadania, também outro item que aparece em várias legislações, ECA, LDB, Constituição, tá? Então, muita atenção nisso. Vamos começar aqui, né, com José Maria Pires Azanha, democratização do ensino, vicissitudes da ideia no ensino paulista, né? Então, o que é a palavra vicissitudes? Vicissitudes são as etapas, são como se fossem fases, né? Alternância, talvez seja melhor o termo, né? E aí, claro, eu pensei aqui um trechinho aqui, né? Constata-se que os três casos exemplificam uma ou outra de duas maneiras básicas de compreender a democratização do ensino. Como política de ampliação radical das oportunidades
educativas, então, ou seja, a ampliação do sistema educativo, né? Porque se você tem um sistema que atende poucos, ele não é democrático, né? Ah, professor, então muita gente fala assim, ah, mas no passado, né? No passado as coisas eram melhores e tal. Só que no passado pouca gente era atendido, né? Ó, aqui, ó, só para peguei aqui, ó, vicissitudes é alternância ou mudanças, né? Então, sucessão de mudanças, né? Então, só para colocar bem o termo aqui, né? Porque às vezes a gente estuda e aí, então é sucessão de alternâncias, né? As vicissitudes, né? Então, olha aqui. E aí fala da reforma Sampaio-Dória e da expansão de matrículas no ciclo ginasial. Então o texto trabalha essas duas reformas aí, a Sampaio-Dória e a expansão do ciclo ginasial. E a prática pedagógica, né, como é o caso dos ginásios vocacionais. Então o texto vai trabalhar aí esses elementos, né, falando dessas reformas, do como que elas atuaram, né? Por exemplo, aqui no caso do ciclo ginasial, você sabe, antigamente tinha que fazer prova de acesso para o ginásio, né? Então não era para todo mundo, era para aqueles que conseguiam passar na prova e acessar, né, o ingresso lá no ginásio, antigo ginásio, hoje ensino médio. Então era uma educação que selecionava ali, né? Então isso é diferente, não é para todos, ela é para alguns, né? E as pessoas falam assim, ah, mas era melhor, não sei o que. Gente, era um número muito pequeno de pessoas atendidas e não era para todos, e era selecionado, né? Então toda vez que você estuda numa escola onde tem uma seleção, né? Eu, por exemplo, estudei nos institutos federais de educação, Instituto Federal de Educação, e claro que a turma era muito, porque tinha uma prova para entrar lá, né? Então a turma era forte, certo? Reforma Sampaio-Dória, o que foi? Quando Sampaio Dória assumiu a diretoria da instrução pública do estado de São Paulo, em 1920, a situação do ensino primário era deficitária. Lógico, aqui o ensino era para poucos, né? 7 aqui pode deletar aqui. Era para poucos, né? Esse quadro que vinha se agravando ano a ano, nessa altura exigia que se duplicasse a rede de escola para que fosse possível absorver a população escolarizável, ou seja, a população crescia, né? Crescia, o Brasil em transformação aí, década de 20, né? O Brasil crescendo, aumentando, ainda um Brasil rural, mas já aumentando aí a área urbana, né? E aí precisando de mais escolas. Convivendo com essa grave necessidade, havia completa incapacidade financeira para enfrentá-la. O Brasil ainda não era um país muito focado ainda na agricultura, não era um país ainda industrializado, então tinha suas dificuldades, né? Nessas condições, um dos pontos centrais da reforma, e aqui você precisa prestar atenção, qual foi o ponto central dessa reforma? Foi a reorganização do ensino primário, de tal forma que a obrigatoriedade escolar não mais começava aos 7, ou seja, na década de 20, gente, já começava aos 7 anos. E o que a reforma aí fez? Ela colocou aos 9 anos, ela esticou o prazo, né? Porque na incapacidade de fazer mais escolas, eles ampliaram o prazo para você dar obrigatoriedade escolar, né? E os programas foram concentrados, o ensino primário reduziu-se para 2 anos, olha só. Então, primário, 2 anos. Com essas medidas, pensava-se o ensino primário poderia, num curto período, estender-se a todos e, portanto, democratizado, ou seja, diminuiu o tempo de entrada, diminuiu o tempo na escola e achou que isso ia, né, ampliar aí o ensino. Não havia dois caminhos, ou o privilégio de alguns, a heresia democrática, ou o mínimo para todos que se acharem em condições idênticas como a essência pura da democracia, né? Então, aí as duas opções, eu era continuar fazendo, atendendo uma pequena parcela da população, ou tentar aí atender a todos, né? Mas diminuindo a idade e diminuindo o tempo de escola não foi realmente uma medida positiva, né?
mas isso foi o que trouxe aí a reforma Sampaio Dória. Então você precisa ter isso, porque pode ser que a banca pergunte, né? Ó, reduziu a idade, reduziu o tempo e ampliou a idade, ao invés de entrar aos 7 aos 9. Lembra que eu sempre falo que as bancas adoram essa perguntinha, né? De idade, de tempo. Então você precisa saber, né? O que interessa já foi o resultado, a compreensão que ela revelou de que não se democratiza uma instituição pública como a escola sem que ela alcance a todos. Então, é isso que eu falei lá no DNA, né? Se você quer uma democratização da educação, você precisa atender a todos, né? Se eu atendo só uma parcela, a parcela boa, o bom aluno, aquele aluno que não precisa de tanta ajuda, né? Aquele aluno que quase vai sozinho, aí é fácil, né? Aí a gente cria uma elite e não democratiza a educação, porque alguns precisam muito do apoio da escola, de uma escola inclusiva, numa escola que atenda a todos. Essa trivialidade do credo democrático em educação, tão facilmente aceita no plano teórico, parece que causa repugnância na prática, porque exaspera a sensibilidade pedagógica dos especialistas preocupados com a qualidade do ensino. É aquela reflexão, né? Ou seja, antigamente era melhor e tal, né? Como um rapaz lá que ficou bravo comigo, que eu coloquei uma coisa lá e falou, não, porque antigamente as pessoas aprendiam e tal, e colocou tudo em letra maiúscula, né? Assim, quase que me engolindo. E aí o que acontece? É justamente essa ideia aqui que ele está discutindo. Ou seja, antigamente pensava assim, é melhor, claro, a educação era para um número muito pequeno de pessoas e pessoas que eram selecionadas ali na sociedade, né, que tinham condições de acessar a educação, enquanto muitos estavam no campo, muitos estavam trabalhando nas lavouras, né? Existia ali aquelas pessoas que tinham um pouco mais de condição, viviam na cidade, e, claro, podiam proporcionar educação aos seus filhos, né? O acesso à educação. E aí, lógico, isso trouxe uma ideia de que agora a escola é ruim, antigamente a escola era boa. É justamente isso aqui que ele está debatendo e questionando, né? Debatendo e questionando. E é isso que você tem que levar para a prova. Assim foi no caso de Sampaio Dória, cuja reorganização e redução do ensino primário provocou duras críticas e protestos, não apenas na época, e que acabaram por levar à sua revogação, mas também ao longo dos anos por parte dos estudiosos que analisaram. Então a reforma não foi boa, né? Houve toda uma análise, um estudo sobre isso, como a gente colocou. Expansão do ensino ginasial, aqui já na década de 60, né, 1968 e 70. Aqui lembrando que o Brasil estava sob o regime militar, né? Começou em 1964, com a derrubada aí do presidente JK. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos aqui, né, desculpa, João Goulart, JK, ó, já confundi, né, que já vou tomar 0 de história. João Goulart, né, o Jango. Então, o que acontece? Houve o golpe lá em 64, aí vai começar a gente, não foi golpe e tal, né? Então, gente, começou o período do regime militar, né, em 64, então a democracia aí foi, né, os partidos foram extintos, Congresso, AI-5 e toda aquela história. E aí veio a expansão do ensino ginasial, que foi na administração Ulloa Sintra, de 67 a 70, e foi a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que formulou, executou uma política de expansão maciça do ensino ginasial. Esse ciclo de ensino, né, aqui saiu um I, mas é ciclo de ensino, com o primário já praticamente universalizado. Então, ó, nessa década aqui, o primário já tinha avançado. Tinha se transformado do ponto de estrangulamento do sistema escolar. Quase 50 anos após Sampaio Dória, a exigência democratizadora do ensino havia se deslocado do primário para o ginásio, né? A alegação de combate, já tantas vezes enunciada, era sempre a mesma: o rebaixamento da qualidade do ensino. Então, toda vez, gente, que você tem essa ideia de ampliar, né, o acesso às pessoas
à educação, aí falam, vai baixar a qualidade do ensino. Se você prestar bem atenção, isso não mudou, não, porque olha só, o que acontece com a universidade, alguns programas que foram criados, né, para levar mais jovens para a universidade. Deixa eu encostar isso aqui que tá ventando aqui, tá batendo aqui. O que acontece, gente? A mesma coisa, né? O pessoal falou, vai entrar mais gente na faculdade, vai cair a qualidade. Então, o discurso é o mesmo, né? Isso é importante vocês perceberem, tá? Então, vamos lá. Não se democratiza o ensino reservando-se para uns poucos sobre pretextos pedagógicos. E aqui é a opinião do autor, gente, né? Então, olha, é isso que você tem que levar para a prova. A democratização da educação é irrealizável intramuros, na cidadela pedagógica. Ela é um processo exterior à escola, que toma a educação como uma variável social e não como uma simples variável pedagógica. Cria crítica a essa ideia de que só a qualidade da educação vai cair, né, só atrelada ao aspecto pedagógico. O que ele está falando é que a educação é mais ampla, né? Porque quando um jovem entra na universidade, ou no ginásio, aqui, né, no caso é o ginásio, isso vai ampliar de alguma forma a visão de mundo dele. Mas a qualidade, né, mas amplia o desejo dele de estudar, pode abrir novas portas, pode dar novas visões, e isso é intramuros, né? Quantas pessoas saíram da universidade ou do ginásio e saíram sabendo muito pouco, mas aquilo foi importante para que ela iniciasse uma nova caminhada, uma nova busca de conhecimento. É isso que o autor está falando, né? A democratização do ensino, ela passa por garantir que todos tenham essa oportunidade, né, de estar numa instituição escolar. É óbvio, pois, que o rebaixamento da qualidade do ensino, decorrente da sua ampliação, somente ocorre por referência a uma classe social privilegiada, né? Porque nesta esfera, como em outros, os móveis egoístas de alguns setores da educação, da população, as classes conservadoras e uma parcela das classes médias, né, tendem a prevalecer sobre as necessidades essenciais da sociedade brasileira. Tão atual isso, né, gente? Tão atual que ele está falando, ou seja, as classes conservadoras, uma parcela da classe média, ela vai criticar, assim como criticou, por exemplo, aquele programa que levava alunos para o exterior, né? Brasil Sem Fronteiras, assim como criticou várias políticas, né, de inclusão, cotas, enfim. Então, ó o que o autor está falando, né? É algum setor ali. Por quê? Enquanto estava a escola só para alguns, tá ótimo, né? Porque eu estou nessa classe, eu sou da classe melhor, então tá me atendendo, tá ótimo. Agora, quando traz, né, as pessoas que estão excluídas, estão para fora do sistema, para dentro do sistema, aí começa aqui o problema, né? Então é isso aí que tão atual esse texto, certo? Entenderam isso, gente? Então é importante verificar isso, que não o autor bate nessa questão e fala da importância e das reformas que houveram. Aí quando ele fala do ginásio, né, é que tinha a prova de acesso para o ginásio, né? Se você é mais jovem, né, pergunte aí para os seus avós, pais, que eles vão falar como é que era, né? Não era para todo mundo, não, ensino médio, né, na época ginásio. Então vamos falar agora de Castro, Jane Margarete Castro e Marilza Regatieri, né? Interação escola-família, subsídios para práticas escolares, texto aí da Unesco, que está texto aí, né, promovido pela Unesco, publicado pelo MEC em 2010, e eu resolvi pegar os princípios, né? Tem no meu canal aí a aula dela. Eu peguei os princípios, porque princípios é algo que a banca gosta muito, e aí princípios para uma proposta de interação escola-família.
O presente estudo assume uma proposta de interação escola-família que está baseada nos seguintes princípios norteadores: a educação de qualidade, como direito fundamental de todas as pessoas, tem como elementos essenciais a equidade, a relevância e a pertinência, além de 2 elementos de caráter operativo, a eficácia e a eficiência. Então, olha só, importante saber isso, ó. Elementos essenciais, né? Educação de qualidade, equidade, que eu já falei aqui para vocês, né? Dar mais para quem precisa de mais, né? A relevância, pertinência, né? Eficácia e eficiência aí na questão operativa, ou seja, um ensino que busque aí ser de melhor qualidade, trabalhando aí da melhor forma possível os recursos disponíveis e com maior eficácia, tá? O Estado, nos níveis federal, estadual e municipal, é o responsável primário pela educação escolar, né? Responsabilidade pública aqui de investimentos. A escola não é somente um espaço de transmissão da cultura e de socialização, é também um espaço de construção de identidade. Importante. O reconhecimento de que a escola atende alunos diferentes uns dos outros possibilita a construção de estratégias educativas capazes de promover a igualdade de oportunidades. Olha aqui, né? Escola que atende a todos, atende à diversidade. É direito das famílias ter acesso a informações que lhes permitam opinar e tomar decisões sobre a educação dos seus filhos e exercer seus direitos e responsabilidades. Olha a gestão democrática, ampliando e incluindo a participação das famílias. O sistema de educação por meio das escolas é parte indispensável da rede de proteção integral que visa assegurar outros direitos das crianças e adolescentes. Ou seja, é um conjunto de ações que envolve educação, saúde, promoção social, assistência social, né? Enfim, esporte, cultura, que faz parte dessa rede que protege as crianças e o desenvolvimento dela. A proteção integral das crianças e adolescentes extrapola as funções escolares e deve ser articulada por meio de ações que integram as políticas públicas intersetoriais, né? Então, aí, ou seja, é aquilo que o texto disse anteriormente, extrapola a escola, né? Extrapola. Não é só pensar ali, o pedagógico é muito mais que isso. É por isso que eu falo, tem que ter visão ampla da educação, visão ampla, não restrita. Mário Sérgio Cortella, A Escola e o Conhecimento, o livro que eu li, excelente, tenho aqui, né? Então, coloquei aqui, ó, eu sempre gosto de colocar referência, se eu não coloco é porque eu esqueci, né? Então, esse está no site aqui do professor William, né? Então, quem quiser dar uma olhada lá no resumo, tá lá, né? Ó, tá aqui para você ir lá, prestigie as pessoas que fazem conteúdo, que produzem conteúdo, né, para a internet. Então, eu coloquei os objetivos do livro, né? Demonstrar que o conhecimento é uma construção cultural e não uma descoberta, ou seja, tudo que nós produzimos é cultura, gente. O jeito de andar, o jeito de se alimentar, o jeito como a gente comemora aniversário, o jeito como a gente come as comidas, né? As músicas, todo, não existe ser que não é. Tem gente que fala assim, fulano não tem cultura. Isso é um grande erro, né? Mário Sérgio Cortella já coloca isso também. Porque todos nós temos cultura, né? Todos nós somos seres culturais, né? Então, o ato de comer, né, com garfo e faca é um ato cultural, porque tem outras culturas que comem com aqueles palitinhos lá, que é hashi, né? Tem povos, né, que comem com a mão, né? Tem o hábito de comer com a mão, né? Então, você vai num restaurante marroquino, tem certas comidas que você come com a mão, isso é cultural, né? Então, é toda uma construção, tá? Apresentar que a escola é um ser político, ao mesmo tempo conservador e inovador, né? A escola é essa grande diversidade, então por isso que as pessoas precisam ter calma e aprender a ouvir o outro. Na escola você vai encontrar gente conservadora, você vai encontrar gente progressista, você vai encontrar gente de esquerda, você vai encontrar gente de direita. A escola é um ambiente diverso,
né? Não existe isso, a educação está direcionada para isso. Isso é uma ilusão de ótica, né? Que se criou aí, mais uma das tantas fake news que existem por aí. Então, a escola tem todos os tipos de pensamento, né? Conservadores, inovadores, é importante, é isso que fala aí, está no DNA lá, a diversidade. Enfatizar o sentido social do trabalho e entender o conhecimento como uma ferramenta de liberdade e poder. Né? Exatamente isso. Por isso que ela extrapola os muros. Olha aqui o capítulo 4 que eu selecionei aqui, conhecimento escolar, epistemologia e política, né? A relação sociedade-escola. Falamos de família e escola, agora de sociedade e escola. A finalidade da escola e do trabalho pedagógico para a sociedade já passou por diversas fases, né? Então ele vai falar dessas fases aqui, é importante você estar atento nisso aqui, porque pode vir alguma pergunta daí. O otimismo ingênuo é a escola como local de salvação da sociedade. Isso tem muito, né, gente? As pessoas acharem que é a escola que vai resolver o problema do mundo. Não é, tá? Não é. A escola é um elemento importante e que tem um papel relevante, mas sozinha ela não salva a sociedade. Porque envolve família, envolve, né, todos os organismos, envolve a política, envolve, enfim, certo? Então isso é o otimismo ingênuo, né? Educação é a salvação da... Não. Pessimista, né? Que vê a escola como um local de reprodução das desigualdades, sendo a educação um simples aparelho ideológico da elite. Aí é o outro extremo, né? Aquele que fala assim, não, porque a escola não transforma a escola. E tem aquele que acha também que a escola produz, que as pessoas de esquerda, umas coisas malucas, né? Então, olha só, pessimista, né? Então, vê a escola como um local de reprodução das desigualdades, sendo a educação um simples aparelho ideológico da elite. E o terceiro aqui, o otimismo crítico, aponta a natureza contraditória das instituições escola, possuindo ao mesmo tempo a função conservadora e inovadora. A escola reproduz as injustiças ao mesmo tempo que é um instrumento de mudança, né? Então eu gosto mais do otimismo crítico, porque eu acho que a escola é isso mesmo. A escola tem, né, vários pensamentos, várias formas, né? E é contraditório, porque ao mesmo tempo que você tem ideias progressistas, você também tem ideias conservadoras, enfim, né? Então, aí são essas três aqui, importante você estar atento. A construção da inovação, inquietações contra o pedagogicídio, né? Pedagocídio, que ele fala, isso aqui já caiu como pergunta, né? Então vamos entender. Para fazer pedagogia não basta apenas gostar de crianças, pois fica a pergunta, de qual criança você gosta? Isso aqui é provocativo, hein, Mário Sérgio Cortella, né? Falando sobre isso e fazer você pensar aí, né, sobre esse tema. Você gosta da criança limpinha, bem alimentada, ou daquela que não possui nem material escolar? Pois há uma grande influência das condições de vida do aluno em seu desempenho escolar. Então, exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente tem uma escola, e nós já falamos isso aqui no texto anterior, aquela escola que vai atender todo mundo, ela vai atender desde aquela criança mais pobre, com dificuldade, até crianças que têm todas as condições. Então, nós vamos encontrar criança que vem limpinha, bem alimentada, que o pai e a mãe ajudam a ler e escrever, que o pai e a mãe incentivam a estudar, que olha a lição de casa. Vamos encontrar aquela criança que o pai e a mãe estão nem aí, né? Que vem toda desorganizada, isso independe de dinheiro, viu? Porque às vezes tem gente que tem dinheiro e não liga para os filhos também. Então, não é uma questão só social, material, é uma questão às vezes de amor, né? De amor aos filhos. Então, olha só, Cortella entende o fracasso escolar brasileiro não como uma tragédia, mas como um projeto bem orquestrado por uma elite gananciosa, grupos políticos imorais e uma classe média anestesiada.
o autor chama esse projeto de pedagogicídio, né? Pedagogicídio. É difícil falar isso. O pedagogicídio possui causas extra e intraescolares. Ó, de novo, ó, não é só dentro da escola, é fora da escola. Nas causas extraescolares, o professor não tem muito o que fazer, mas nas causas intraescolares é seu dever atuar para transformá-la. E aí é uma reflexão, né? Existem coisas que realmente a gente não vai conseguir mudar no mundo externo lá. Mas existe aquele espaço na escola que a gente pode atuar para transformar, sim. Assim, o professor possui uma dupla função, uma epistemológica e outra política, como o próprio título do livro sugere, né? Pensar sobre a sua prática, a epistemologia ali, e a outra é a ação, né? Como que a gente age para mudar, muitas vezes, problemas, situações que nós encontramos, né? Está muito em voga e na polêmica a questão do absorvente, lá do veto à lei e tal. E aí passou ontem uma reportagem de uma professora que muito antes dessa polêmica já fazia um trabalho com as meninas sobre essa questão da pobreza menstrual, já garantia lá o absorvente e tal, fazia um trabalho. Ó, ela fez, né? Ela foi lá e fez. Tem muita gente que faz acontecer, tem ações, desenvolve projetos maravilhosos. É isso que ele está falando, certo? E já dá para fazer alguma coisa para evitar e o pedagogicídio que ele falou, né? É um projeto aí bem orquestrado. Então, se cair essa questão, a opinião do Mário Sérgio Cortella. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Eu coloquei alguns, né? Esse livro é fantástico, tem disponível na internet, você pode ler, né? Fala muito do professor, das necessidades que nós temos que ter, né? Para a prática pedagógica, para a prática educativa. E aí ele coloca aqui, ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Enquanto ensino contínuo, buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não consigo e conheço e para comunicar o novo. Então, é o que nós fazemos, né? Profissão de professor exige o quê? Pesquisa, exige que você vá aprender, vá saber, vá buscar entender as novas tecnologias, vai buscar entender a transformação da sociedade, vai buscar entender você respeitar a diversidade, a pluralidade de ideias. Tudo isso aqui exige pesquisa. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Então, todo educando traz ali conhecimentos. Em uma outra aula que eu dei, eu citei, né, como que a gente pode construir pontes ao invés de muros, né? Tem muita gente querendo construir muro, mas pode construir pontes, ou seja, pegar aquele saber do educando, a questão do funk, do rap, eu não gosto, não sei o quê, e trazer isso para aproveitar isso de uma forma que você abra novas oportunidades e janelas. Aí eu dei um exemplo do que aconteceu no Guarujá, de uma professora que trabalhou na língua portuguesa, poemas do Manuel Bandeira, do Mário de Andrade, e os meninos fizeram ali raps, funks, né, sobre esses poemas, e ficou muito legal. O que aconteceu? Aproveitou uma questão cultural deles, né, uma habilidade que eles tinham de fazer música, de rimar, usou os poemas, né, com beatbox lá e tal, e eles passaram a ler Mário de Andrade e Manuel Bandeira, o que é maravilhoso, porque isso é conhecimento acumulado da humanidade, né, como dizia Demerval Saviani. Então você criou ponte, né, você está ampliando o horizonte daqueles meninos e meninas para que eles conheçam outros tipos de expressões culturais, outras formas de linguagem, e o que é muito interessante é que todos eles gostaram muito da experiência e ampliou, pediram mais,
Quero ler mais poemas desses autores, ó. A escola deve respeitar os saberes socialmente construídos pelos alunos na prática comunitária. Discutir com eles a razão de ser alguns saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Discutir os problemas por eles vividos. Estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduo. É exatamente isso aqui que a professora fez. Discutir as implicações políticas e ideológicas e a ética da classe relacionada a descasos. Tá? Então, aí, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige a corporeificação da palavra pelo exemplo. O professor que ensina certo não aceita, eu faço o que eu mando e não o que eu faço. Ele sabe que as palavras às quais falta corporeidade do exemplo quase nada valem. É preciso uma prática testemunhal que confirme o que diz, em lugar de desdizê-lo. Ou seja, se eu estou ensinando para os meus alunos, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Que não se deve jogar papel no chão. E aí, ao sair, né, da escola, eu pego aqueles papéis que eu acumulo no meu carro e jogo no chão. Eu estou ensinando e fazendo o contrário. Então o aluno vai entender que faço o que eu mando e não faço o que eu faço, e ele não vai fazer. Ah, tem que usar máscara. Aí eu ando sem máscara. O aluno me vê na rua entrando nas lojas sem máscara e fala, mas o professor fica enchendo a paciência da gente para andar de máscara e ele não está nem aí para a máscara, tá? Então, a gente ensinar exige a corporeificação da palavra pelo exemplo, ou seja, faço o que eu faço, porque eu faço também isso. É exatamente isso. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. O novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, nem o velho recusado apenas por ser velho. O velho que preserva sua validade continua novo. A prática preconceituosa de raça, classe e gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Todos vocês sabem que eu sou diretor de escola, né? E quando tem qualquer ato que possa ser identificado como racismo ou uma brincadeira inadequada que pode ensejar aí um ato racista, eu sempre sou muito firme com os alunos que acontece isso e eu falo para eles, olha, eu não admito nesta escola discriminação. Eu não admito discriminação. E a gente tem que ser duro nesse momento. Por quê? Porque se a gente quer uma prática democrática, de respeito às pessoas, né? A gente não pode admitir o preconceito. E aqui, gente, a gente não pode negar o novo só porque é novo, né? Ah, isso é novo, esse pessoal fica inventando essas coisas, essas tecnologias. Ué, a tecnologia está aí. E a gente também não pode negar o velho só porque é velho. Ah, isso aí já é ultrapassado, não sei o quê. Calma, né? O velho que mantém as suas características lá, né? Importantes e tal. Como ele diz aqui, o velho que preserva a sua validade continua novo, né? Então é importante que muita coisa que foi produzida também, apesar de já ter tempo, é muito útil ainda. Ensinar não é transferir conhecimento, né? Mas criar possibilidades do aluno para a sua própria construção. Esse é o primeiro saber necessário à formação do docente, numa perspectiva progressista. É uma postura difícil a assumir diante dos outros e com os outros, face ao mundo e aos fatos antes de nós mesmos. Fora disso, meu testemunho perde eficácia. Então, ensinar não é só passar conhecimento, né? Não, é possibilitar ao aluno a construção do conhecimento. Ensinar exige alegria e esperança, né? E eu falo muito isso, gente. Ó, você está querendo ensinar, precisa ter alegria, precisa ter esperança. Você está querendo fazer concurso, você precisa ter alegria, você precisa ter esperança. Tem gente muito carrancuda, tem gente com pouca gratidão, isso é ruim, né? É ruim, faz mal para a pessoa, faz mal para os seus objetivos. Alegria e esperança de que o professor e aluno juntos podem aprender, ensinar,
inquietar-se, produzir e também resistir aos obstáculos à alegria. O homem é um ser naturalmente esperançoso. A esperança crítica é indispensável à experiência histórica. Só acontece onde há problematização do futuro. Um futuro não determinado, mas que pode ser mudado. Eu lembro quando eu dava aula, né? Eu chegava sempre sorrindo. Não sei, era uma... Eu nem tinha lido ainda Paulo Freire, eu acho. Mas eu chegava sorrindo, né? E aí o aluno falava assim para mim, professor, o senhor chega sempre sorrindo, né? E ele falava assim, às vezes a gente está aqui, então o senhor chega já sorrindo, né? Então é alegria, né? Claro que às vezes eu me irritava também, como todo professor, e dá bronca, e ficar bravo, mas a gente precisa ter esperança, precisa ter alegria, que nós vamos trabalhar, vamos mudar, né? Então é uma coisa importante. Quando eu comecei o canal, né? Achei que... falei, vai ser um canal aí, né? Vamos tentar. E ó, você vê, eu fiz com amor, com alegria, com esperança, com gratidão, e o resultado veio, né? O canal está crescendo aí cada vez mais e atingindo cada vez mais um número maior de pessoas. Isso é bom. Acho que se as pessoas estão gostando, eu vou continuar fazendo, né? O dia que não gostarem, aí eu paro de fazer também. Ensinar exige curiosidade. Procedimentos autoritários ou paternalistas impedem o exercício da curiosidade do educando e do próprio educador, né? Muito autoritário ou muito paternalista, não, deixa que eu faço e tal, né? Sem deixar a criança ter autonomia, também não é bom, né? Nenhum extremo aqui é bom, né? Então, é importante que você tenha autoridade, sim, né? Sobre seu filho, sim, mas não autoritarismo, né? Ou paternalismo, fica dando tudo, mimando demais, né? Aí não dá certo. Impede o exercício da curiosidade do educando do próprio educador. O bom clima pedagógico democrático levará o educando a assumir eticamente limites, percebendo que a curiosidade não tem o direito de invadir a privacidade do outro. Olha aqui, nem expô-la aos demais. Como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, não aprendo nem ensino. É fundamental que os alunos e professores se assumam epistemologicamente curiosos, né? Saibam que sua postura é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala ou ouve. Olha aqui, gente, é um trecho muito importante da ideia do Paulo Freire, a curiosidade, né? A questão de que a gente se assuma enquanto ser pensante de forma curiosa, que a nossa postura é de diálogo, né? Lembra que eu falei aqui do cara que foi lá e criticou? Eu fui lá e dialoguei com ele, porque é diálogo, não é ofensa, não é agressão, não é nada disso. A gente tem que ter diálogo, de ouvir a ideia do outro, de discordar da ideia do outro, mas ó, tem que ser aberto, curioso, indagador, né? Certo? Isso. Olha aqui, ó. Paulo Freire estabelece uma crítica à educação bancária e diz que todo ato educativo é também um ato tradicional, conservador, opressor, político, autoritário. O que você responderia nessa aqui, ó? Para a gente trazer algumas questões do Paulo Freire enquanto eu tomo uma água aqui. O que você responderia aqui? Se você respondeu letra D de dado, você acertou. Político, né? Todo ato educativo é também um ato político. Aí tem gente que fala assim, tem que tirar, como é que falam? Tem que tirar os partidos, né? Política partidária. Gente, na verdade, querem substituir, nem substituir, porque eu acho que não existe essa coisa, mas querem tentar, colocar uma ideia, o sem política que eles falam é o conservadorismo, né? E isso também é ideológico. Então, isso também é político. É isso que Paulo Freire fala. Não tem. Todo ato educativo é político, né? Aí tem professor que gosta mais, é mais progressista, é de esquerda. Tem professor que é de direita. É normal, isso é importante para a diversidade, né? Então, gabarito letra D. A respeito da teoria de Freire, assinale a alternativa correta.
Visa o desenvolvimento integral da criança como ser humano, não apenas do aspecto intelectual, engloba aspectos que vão além do conteúdo, como, por exemplo, habilidades sociais, virtudes, interesse e força de vontade, são observadas pelos professores por meio de atividades diárias. B. O aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem, a educação não é uma simples transmissão de conhecimento, permite o aluno criar e experimentar o conhecimento e aprendizado. C. Propõe o desenvolvimento da visão crítica do aluno por meio das práticas em sala de aula. O educador deve levar em conta os aspectos culturais, sociais e humanos de cada aluno para ouvir e entendê-lo melhor, a fim de ajudá-lo a compreender e ler o mundo através do conhecimento. E D. Os alunos se desenvolvem de maneira ativa, criando um senso de responsabilidade pelo próprio aprendizado, exercendo a capacidade de fazer escolhas com independência e autonomia. Uma questão que eu considerei assim um pouco mais complexa, né, difícil, porque você tem que ter aqui uma noção aí do Freire, né? Porque tem várias alternativas aqui. A B, por exemplo, pode te confundir, né? Que fala não é uma simples transição de conhecimento. E a gente já bate muito nessa tecla no Paulo Freire, né? Mas a alternativa correta aqui é a C. Propõe o desenvolvimento da visão crítica. E visão crítica é uma palavra central no pensamento do Freire. E outra é a dialógica, que ver, também considerar aí os aspectos culturais, sociais e humanos, e a dialógica, que para ouvi-lo é o diálogo, né? Entendê-lo melhor. Então é importante essas questões e o contexto, né? Paulo Freire valoriza muito a experiência de cada um, como nós vimos, né? A experiência de vida, a experiência que a bagagem que a pessoa traz, certo? Então, gabarito, letra C de casa. Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, enfocou seu trabalho tratando a educação como momento do processo de humanização. Para ele, a construção de uma nova sociedade não poderá ser conduzida pelas elites dominantes, incapazes de oferecer as bases de uma política de reformas. Então, segundo Freire, a construção de uma nova sociedade só poderá ser conduzida pelos ideologia opressora, massas populares, cristãos, ideologia político-partidária e militares, né? Então, se você conhece Paulo Freire, você vai tirar aí de cara aqui ideologia opressora também de cara, cristãos também você vai tirar, e aí você vai chegar na resposta que é a letra B, massas populares, né? Bem dentro do pensamento Freire, de Paulo Freire, né? Da importância da transformação, aí claro, com uma influência aí do pensamento marxista, né? Então, questão das massas populares aí para Paulo Freire. Gabarito letra B. Vamos para Fernando Hernandes. Transgressão e mudança na educação, os projetos de trabalho, né? Hernandes, né? E aqui eu coloquei também o blog da Isabel Ferreira, da onde eu peguei essa resenha aqui, ó. Hernandes defende uma mudança transformadora na escola que possa favorecer o docente, a escola e a educação. Elege o professor como um agente de transformação, principalmente aos mais desfavorecidos, que necessitam melhores condições de vida. Ele visa romper com conteúdos por disciplinas do currículo escolar e propõe trabalhos com projetos e análise de problemas reais, próximo à realidade dos estudantes. Veja como nos pensamentos dos autores aparece muito isso, né? A realidade dos estudantes. Ele propõe aqui, e é importante entender do Fernando Hernandes, romper, né, com essas disciplinas segmentadas, matemática, português, inglês, história, geografia, e trabalhar com projetos, análise de problemas reais, ou seja, pensar as coisas de forma mais amplas e não segmentadas, né? Então, nesse sentido, Hernandes critica a forma como as disciplinas são ofertadas e organizadas nos currículos escolares, visto que este pouco tem a ver com o contexto sociocultural da escola e dos indivíduos inseridos nela. Atenta também para o fato que as escolas não ajudam mais na formação social do educando, se limitando apenas à finalidade de cumprir com as provas estabelecidas
pelo sistema educacional. Então ele traz aí algumas críticas, né, sobre essa escola que está muito focada aí só na burocracia e não na transformação do ser, né? Aqui o Lattaille eu não coloquei nada, gente, realmente, porque não deu tempo, porque é uma obra mais complexa. Eu pensei em pequenos trechos, mas eu resolvi não colocar aqui, tá? Lucchesi, porque eu achei que ia mais confundir, porque aí precisa de mais tempo para explicar Piaget, Vygotsky, Vallon, não dá para num slide fazer isso. Avaliação e educação, questão nenhum dá, né? Mas esse aí é mais complexo. Eu achei que podia confundir algumas coisas. Questões epistemológicas e práticas, né? Então, aqui falando sobre avaliação, um tema que também está sempre aí aparecendo. Sintetizando, para praticar a avaliação como ato investigativo da qualidade da realidade, seja através do senso comum, seja através do senso crítico, necessitamos como sua base de uma descritiva do objeto de investigação, o que implica em coleta de dados sobre o mesmo, segundo o conjunto de variáveis selecionadas para tanto. No senso comum, a coleta de dados ocorre usualmente de modo espontâneo e, por vezes, superficial. No âmbito do senso crítico, a coleta de dados obrigatoriamente deve ser conduzida metodologicamente de modo consciente, consistente. Então ele está aqui trazendo aí, né, reflexões sobre a avaliação e a coleta de dados, né, que é importante. Então, de uma forma espontânea, que é superficial, e de outra bem trabalhada, bem pensada, né, de forma consciente e consistente. Então, existem duas possibilidades de uso dos dados do ato avaliativo: o uso classificatório e o uso diagnóstico. O primeiro assume a realidade presente, avaliada como definitiva, por isso pode classificá-la, né? Então, é o sistema de notas, né? Eu vou lá, aplico uma prova, um aluno tirou 8, outro aluno tirou 7, outro aluno tirou 5. O segundo assume a realidade presente como transitória ou em construção. Por isso, fará um diagnóstico expresso num conhecimento que subsidia decisões a respeito dos movimentos ou de intervenções necessárias na realidade. É aquilo, eu vou conhecer como está meu aluno, saber as dificuldades que ele tem, né? Então, vou trabalhar aquilo a partir do meu diagnóstico, o que é muito correto, né? Trabalhar assim. Essas duas modalidades de uso dos recursos dos atos avaliativos sempre estiveram presentes na vida humana e na história da humanidade. A modalidade classificatória ocorre sempre que o gestor de uma ação deseja estabelecer uma classificação da realidade, tendo presente sua qualificação dentro de uma escala, que variará entre a qualidade máxima e a mínima. Primeiro, último lugar, né? Ótimo, péssimo, belo, feio. Exemplo, né? Vocês fazem o concurso, vocês fazem uma prova classificatória. O melhor ficará em primeiro, aquele que foi bem, mas não ficou em primeiro vai ficar em segundo, terceiro, quarto. Vai ter aquele que não fez o que a prova pedia, não vai ser classificado. Então, é uma qualidade máxima e mínima, tá? É ali uma prova classificatória. Ela existe, sim, ela existe em todas as escolas e em toda a sociedade. No caso da prática educativa escolar no Brasil, a escala estará comumente estabelecida por notas registradas numericamente, variando de 0 a 10. Né? Na prova do concurso, você também estabelece uma nota. E aí muita gente diz, mas fica falando isso, aí quando chega na realidade, o aluno tem que fazer prova classificatória. Gente, não significa que nós devemos abrir mão, não fazer mais prova classificatória. Ninguém está dizendo isso. Significa que a gente deve utilizar vários instrumentos de avaliação, entre eles o diagnóstico, entre eles o formativo, entre eles o mediador, né? Como diz a Jussara Hoffmann. Para quê? Para que a gente possa, né, preparar os alunos para que eles tenham um bom desempenho quando eles forem encarar uma prova classificatória, certo? A modalidade diagnóstica subsidia decisões relativas a processos em andamento. Então, subsidia transições a serem praticadas por gestores, sempre de menos satisfatório para o mais satisfatório.
desde que o ser humano, em sã consciência, aposte no sucesso e dissuasão. Então, quando você faz uma prova diagnóstica, você vai detectar ali os problemas, as situações que estão ocorrendo e passa a trabalhar. Eu sempre falo que prova de concurso, você pode encarar ela como classificatória e pode encarar ela como diagnóstica. Eu, por exemplo, eu pegava minhas provas e fazia uma análise depois. Fui mal em matemática. O que eu não estou sabendo fazer em matemática? E aí, a partir daí, eu subsidiava os meus estudos futuros. Né? Preciso investir na matemática, preciso aprender a fazer isso, preciso aprender a fazer operação com fração, preciso aprender a fazer divisão com vírgula. Então eu identificava as minhas falhas, os meus problemas, para poder avançar no próximo concurso. Então, minimamente, na elaboração de qualquer instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem, os instrumentos necessitam ser elaborados, tendo presente as seguintes características. E isso aqui você precisa saber. Marca aí no seu resumo. Sistematicidade, isso é, cobrindo todos os conteúdos ensinados, nem mais nem menos que isso, né? Então, a sistematicidade. Deixa eu beber água. B. Linguagem compreensível. Então, as perguntas e proposições de atividades necessitam ser plenamente compreendidas pelos estudantes, desde que deverão manifestar seu desempenho em relação ao que se lhes pede. Caso não compreendam aquilo que lhes pede, como poderão manifestar um desempenho satisfatório? Só se pode responder adequadamente a uma pergunta bem compreendida, da mesma forma que se pode realizar uma tarefa desde que ela seja compreendida. Então é importante que a pergunta seja clara, tenha uma linguagem objetiva. Muitas vezes eu já vi perguntas que são tão confusas, até em concurso, que a gente não entende. Como é que a gente vai responder? Não entendi, o cara quis perguntar. Então é importante essa linguagem. Compatibilidade entre ensinado e aprendido. Então, em termos de conteúdos, níveis de dificuldade, complexidade dos conteúdos trabalhados, nem mais fácil, nem mais difícil. Então aquelas pessoas, vou fazer uma prova mega difícil. Mas você preparou os alunos para isso, Ou eu vou lá dar uma coisa que eu nem ensinei, Então, que eu nem propus o aprendizado, é complicado. Precisão naquilo que se pergunta, Então, isso é fundamental. Ou naquilo que se pede como tarefa. Professor e estudante necessitam ter a mesma compreensão da mesma pergunta ou da mesma tarefa a ser realizada. Perguntas imprecisas poderão receber respostas inesperadas. Tarefas definidas imprecisamente não poderão ser realizadas com precisão. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma prova e tal, e assim, eu até contextualizei, mas eu coloquei lá, era para falar sobre, eu coloquei, escreva o que são imigrantes, alguma coisa assim, tinha lá um texto antes e tal, mas nessa pergunta eu não contextualizei. Aí um aluno descreveu a estrada a imigrantes, que desce a serra aqui. Faltou precisão na minha pergunta, faltou. Principalmente porque era uma criança de 5º ano, ela viu lá o que são imigrantes, ela relacionou com a estrada, que o pai dela trabalha em São Paulo, então todo dia meu pai sobe pela imigrantes, e falou, a estrada que leva Santos a São Paulo, Tá errado, tá. A pergunta é que tá ruim, entendeu? A precisão na pergunta não estava boa, deveria ter colocado um contextozinho mesmo na pergunta, Olha, tal, no Brasil, dos anos tanto, para o aluno entender que eu não estava falando da estrada e sim das pessoas que migraram para o Brasil, No caso eram os japoneses, italianos, enfim. Bom, então, é isso, precisão naquilo que pergunta. Saviani, Demerval Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Esse livro tem muita coisa para falar, gente. Quase que eu não fiz ele também, que é outro, que é um livro, Então pode cair muita coisa. Mas eu foquei aqui na teoria, que Demerval Saviani desenvolveu, que é a pedagogia histórico-crítica. Na obra Pedagogia Histórico-Crítica, que teve sua primeira edição em 1991, Saviani contextualiza o momento histórico em que se desenvolveu a tendência crítico-reprodutivista na educação brasileira,
caracteriza historicamente as teorias da educação, né? Então ele vai falar de várias, da tradicional, da tecnicista, e propõe uma nova pedagogia, isso é ele que propõe, a pedagogia histórico-crítica, que é, né, crítica, essa crítico-reprodutivista. Para ele, as teorias crítico-reprodutivistas foram elaboradas a partir do fracasso do movimento de maio de 1968, então tem todo o contexto lá da questão da falta de democracia, do regime militar, né? O qual pretendia realizar a revolução social pela revolução cultural. E foram muito importantes justamente pelo fato de motivar a crítica ao autoritarismo vigente e presente na pedagogia tecnicista, aquela pedagogia voltada apenas para o mundo do trabalho, para as técnicas, para os manuais, né? Sem uma reflexão maior ali. No entanto, para o autor, essas teorias restringem-se a fazer a crítica, a constatar inconveniências no modelo vigente até então, mas não possuem uma proposta de intervenção prática, que é o que ele colocou aqui na pedagogia histórico-crítica, de modo a desenvolver nos professores uma prática de caráter crítico, a fim de que não sejam meros reprodutores das determinações materiais dominantes. Ele coloca: a teoria crítico-reprodutivista não pode oferecer resposta a essas questões, porque, segundo ela, é impossível que o professor desenvolva uma prática crítica. A prática pedagógica situa-se sempre no âmbito da violência simbólica, da inculcação ideológica, da reprodução das relações de produção. Percebe que esse discurso, que era uma crítica, né, da esquerda, crítico-reprodutivista, agora é usado pela direita para criticar as escolas, né, para que está tendo uma inculcação ideológica, né, como se o aluno fosse uma pessoa que basta você colocar informação lá que ele obedece. Não é assim, né? Cada aluno, você pode ter um professor de esquerda que vai lá, bata, e o aluno discordar. O aluno é um sujeito de direitos que pensa, isso é importante, né? Porque não é todo mundo que, se fosse assim, era muito fácil qualquer tipo de inculcação ideológica, e não é. Né? Você vê o esforço aí que as pessoas fazem para inculcar algumas ideias, né? Às vezes até absurdas, como a Terra é plana. Mas as pessoas têm que investir, têm que fazer lá sites, fake news, né? Então não é uma coisa simples, porque as pessoas têm pensamento, elas pensam, elas podem até ser iludidas durante um determinado momento, mas depois elas despertam, né? Para cumprir essa função é necessário que os educadores conheçam seu papel. Quanto mais eles ignoram o que estão reproduzindo, tanto mais eficazmente eles reproduzem, né? Então é aquilo, eu sou isentão, então estou ignorando toda essa situação, tá? Diante dessa realidade, Saviani propõe, no ano de 1979, pedagogia histórico-crítica, denominada na época pedagogia dialética, como uma tentativa de não apenas criticar, mas resolver os problemas educacionais, orientando a prática pedagógica em um sentido transformador. Então, é isso, né, que a pedagogia histórico-crítica tem aí na sua essência, que é esse sentido de transformação, uma prática pedagógica para transformação, e Demerval Saviani cai demais aí nos concursos. Concebida, né, você separou aqui, como uma pedagogia dialética, justamente, e aí é uma pedagogia dialética, né, inspirada aí sim nas teorias marxistas, justamente por procurar levar em consideração o movimento da realidade e suas contradições. Trata-se de uma teoria atenta aos determinantes sociais da educação e que permite articular o trabalho pedagógico com as relações sociais. Saviani preocupa-se em compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento histórico. Por isso, sua teoria se baseia no materialismo histórico. Então, é uma teoria inspirada, sim, nas ideias marxistas, como, por exemplo, o materialismo histórico. Então, você precisa saber isso. Professor, não concordo com isso. Gente, diversidade de ideias. Nós não estamos debatendo se o Demerval está certo, se ele está errado, né? O importante, você precisa conhecer o pensamento do autor.
toda vez que você vai fazer uma prova, você precisa saber o que o autor pensa. O que ele não é significa que você vai defender isso ou que isso é certo ou errado. É aquilo, a pluralidade de ideias, né? Nós estamos aqui com qual objetivo? Passar no concurso público. E o concurso público pergunta sobre autores. E para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento também, até pedagógico, é importante a gente conhecer as diversas ideias, né? Porque até para discordar é preciso conhecer. Isso significa compreender a história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana. Ou seja, valorizar a capacidade pelo qual o homem produz a sua existência no tempo por meio de seu trabalho. Sua proposta procura promover a passagem da visão crítico-mecanicista, crítico-histórica, para uma visão crítico-dialética. Por isso, história crítica da educação, cuja teoria implica a necessidade de se compreender a educação no seu desenvolvimento histórico objetivo, aqui faltou separar, né? E por consequência, a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso seja a transformação da sociedade e não sua manutenção, a perpetuação. De se compreender a educação escolar tal como ela se manifesta no presente, mas entendida essa manifestação presente como resultado de um longo processo de transformação histórica. Então, é preciso que você esteja consciente dessa ideia do Saviani para você poder responder aí as perguntas. Nesse sentido, a escola deve promover a transformação da sociedade e não simplesmente mantê-la, a fim de que possam ser superadas as condições de desigualdade entre as classes. Saviani afirma que a teoria deve estar relacionada à prática, para que não se caracterize como mera contemplação, e ao mesmo tempo a prática deve estar vinculada à teoria, a fim de que não se torne espontaneísmo. Olha como ele valoriza aqui tanto a prática quanto a teoria, e é aquilo que eu sempre falo, né? A teoria é o alicerce da prática. É importante você conhecer a teoria para você alicerçar a sua prática, senão vira espontaneísmo. Eu acho que fazer isso dá certo, né? E já existe todo um acúmulo de conhecimento que você pode utilizar. No entanto, a prática prevalece diante da teoria por ser originante, por ser a finalidade da teoria. Olha isso aqui, pensamento de Emerval Saviani. A prática prevalece diante da teoria. E aí pode cair uma pergunta disso, né? E aí pode confundir o cara que não conhece, né? Pois pode colocar que a teoria prevalece sobre a prática, para Saviani. Não, para Saviani, a prática prevalece diante da teoria por ser originante. A teoria é o esforço em que se compreender a prática, ao compreendê-la, torná-la mais eficaz. A prática sem teoria degenera em ativismo, resulta uma atividade cega, desorientada. Olha o que ele coloca, a prática necessita da teoria, e a teoria sem a prática degenera em verbalismo, né? Então aquela pessoa que teoricamente é muito boa, fala, mas na prática não faz nada do que fala, né? Então é verbalismo, só verbalismo, né? A razão de ser da teoria é a própria prática. A teoria só faz sentido na medida que ela procura elucidar a prática. Procura responder às questões postas pela prática. Procura explicar, equacionar os problemas que a prática levanta. Vamos aqui para Ilma Passos, né? Veiga, o projeto político-pedagógico, uma construção possível. Princípios norteadores do projeto político-pedagógico. A abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita, né? Então, olha só, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É importante isso. E ela usa aqui, ó, quem ela usa? Saviani, ó, o autor que nós acabamos de ver. Alerta-nos para o fato de que há uma desigualdade no ponto de partida, mas igualdade no ponto de chegada deve ser garantida pela mediação da escola.
É a ideia que nós acabamos de ver, né? Escola transformadora. Entra com desigualdade, mas na chegada a escola mediou, transformou e trouxe aí a maior equilíbrio, né? Igualdade de oportunidades requer, portanto, mais que expansão quantitativa de ofertas, requer ampliação do atendimento com simultânea manutenção de qualidade. Olha como os textos vão se ligando, né? Lembra lá da discussão no começo? Ó, ampliou, mas também tem que garantir a manutenção da qualidade. A ampliação é importante? Sim, claro que é. Nós já vimos lá, né? Então, B, qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. Olha aquilo lá, pensa no primeiro texto que nós falamos, tá vendo como as coisas... E é assim que você vai elencando as ideias para você fazer uma prova. As coisas se conectam, né? O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é o de propiciar uma qualidade para todos. A qualidade que se busca implica duas dimensões indissociáveis. Aqui as bancas gostam de perguntar, presta atenção, a formal ou a técnica e a política, né? Então, duas dimensões indissociáveis, a formal ou técnica, né? E a política. Uma não está subordinada à outra. Cada uma delas tem perspectivas próprias. E a C, né? Gestão democrática, que é um princípio consagrado pela Constituição vigente e abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Tenho falado muito disso e no meu canal também falo dessa questão. Ela exige uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula, o que vem provocando a marginalização das classes populares. Esse compromisso implica a construção coletiva de um projeto político-pedagógico ligado à educação das classes populares. Olha a inclusão aqui, né? De todos, educação para todos. A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre concepção e execução, entre o pensar e fazer. Olha essa ideia aqui como está muito ligada com o que o Demerval Saviani falou. Ela visa romper a separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer. Olha aqui, ó, a teoria e a prática, né? Viu como as coisas se relacionam? Entre teoria e prática, olha aqui. Busca resgatar o controle do processo e produto do trabalho pelos educadores. Então, um dos objetivos do aulão também é mostrar essas características comuns, né? Olha aqui, ó, a Ilma resgatando o Saviani, os pensamentos aqui. A gestão democrática implica principalmente o repensar da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização do poder propicia a participação coletiva, que atenua o individualismo, da reciprocidade, que elimina a exploração, da solidariedade, que supera a opressão, da autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários que elaboram políticas educacionais, das quais a escola é mera executora. Então, todos os aspectos aí da gestão democrática que tem tudo a ver com o DNA da educação, né? Participação coletiva, solidariedade, autonomia, tá? Então, Isabala, para terminarmos, né? Prática educativa como ensinar. Então ele vai falar, e também tem muita coisa aqui, que não dá para falar tudo num aulão, e aí ele vai enfatizar que o planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte inseparável da atuação docente. Então, dois aspectos que são inseparáveis, planejar e avaliar. Já que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. De todas as variáveis que incidem sobre os processos de ensino-aprendizagem, se denomina atividade ou tarefa as seguintes: exposição, debate, leitura, pesquisa, exercício, estudo, etc. Elas são unidades básicas do processo de ensino-aprendizagem, cujas variáveis determinam relações interativas professor-alunos e alunos-alunos. Então,
Zabala vai falar aí, né, sobre a prática educativa, e aí essa ideia central que você tem que guardar aqui, que planejamento e avaliação são indissociáveis, são inseparáveis, né? E isso é muito importante no desenvolvimento. E aí ele vai falar de conteúdos procedimentais, né? Então trouxe isso aqui dele. Neste caso, o dado mais relevante é determinado pela necessidade de realizar exercícios suficientes e progressivos, né? São os procedimentais das diferentes ações que formam os procedimentos, as técnicas ou estratégias. As sequências dos conteúdos procedimentais deverão conter atividades com algumas condições determinadas. Isso aqui vale a pena até você anotar, tá? No seu resumo aí sobre o Zabala. Então diz assim, ó, as atividades devem partir de situações significativas e funcionais. Ó a questão do significativo que é importante, certo? A fim de que o conteúdo possa ser aprendido junto com a capacidade de poder utilizá-lo convenientemente. A sequência deve contemplar atividades que apresentem os modelos de desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem, modelos onde se possa ver todo o processo, que apresente uma visão completa das diferentes teses, né? Então, sequência, atividades significativas e funcionais, e para que a ação educativa resulte no maior benefício possível, é necessário que as atividades de ensino se ajustem ao máximo a uma sequência clara, com uma ordem de atividades que seguem um processo gradual, né? Então, você vai, exemplo, na matemática, você vai criar lá uma sequência que vai, né, no crescente. Você não vai começar lá a ensinar a dividir com vírgula se você nem ensinou a dividir, certo? Então precisa ter uma lógica, uma sequência, né, clara e bem organizada. São necessárias atividades com ajudas de diferente grau e prática guiada. Assim, a estratégia mais apropriada depois da apresentação do modelo será de proporcionar ajudas ao longo das diferentes ações, conduzindo os alunos através de um processo de prática guiada, em que eles poderão ir assumindo de forma progressiva o controle, a direção e a responsabilidade da execução. O apoio, a ajuda, para que ele ganhe autonomia para fazer as suas atividades. Atividades de trabalho independente. O ensino de conteúdos procedimentais exigem que os alunos tenham a oportunidade de levar a cabo realizações independentes e que possam mostrar sua competência no domínio do conteúdo aprendido. E os conteúdos atitudinais? O fato de que o componente afetivo atue de forma determinante em sua aprendizagem fazem com que as atividades de ensino desses conteúdos sejam muito mais complexas do que as de outros tipos de conteúdo. O papel e o sentido que pode ter o valor da solidariedade ou respeito às minorias não se aprende com o conhecimento de cada uma dessas ideias represente. Então essa questão afetiva, gente, de acolher, porque assim, pensa se a nossa atitude não é de acolhimento, é uma atitude de não respeito, o aluno vai ter interesse em aprender? Ele vai criar essa ponte com a gente? Não, né? As atividades de ensino necessárias têm que abarcar, junto com os campos cognitivos, os afetivos e condutuais, né? Aqui essa é uma palavra galega, se eu não me engano, né? Que diz de maneira, de conduta, né? Dado que os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos de uma pessoa não dependem só do socialmente estabelecido, mas, sobretudo, das relações pessoais que cada um estabelece com objeto de atitude ou valor. Ó, relações pessoais, né? Adaptar o caráter dos conteúdos atitudinais às necessidades e situações reais dos alunos e aproveitar os conflitos que apareçam nessas vivências ou na dinâmica da aula a fim de promover o debate e a reflexão sobre valores das diferentes atuações ou pontos de vista. Então, olha só, conflito é ruim? Não, porque no conflito você pode utilizar para fazer um debate, reflexão sobre essas questões atitudinais e sobre os valores que ela coloca, né? Então, muito o que eu procurei fazer lá com o rapaz, né, que questionou. Então, é ponto de vista diferente, a gente tem que criar diálogo, certo? Então, é dessa forma que a gente constrói aí a educação.
né? Introduzir processo de reflexão crítica para que as normas sociais de convivência integrem as próprias normas e favorecer modelos das atitudes que se queiram desenvolver e fomentar a autonomia moral de cada aluno. Importantíssimo, né? Então, características aqui que eu procurei colocar para vocês. Esse livro é muito amplo, tem muita coisa, né? Então, peguei aqui na pedagogia didática, quem quiser dar uma olhada lá, tá bom também o resumo, Blogspot aqui. Sempre eu gosto de deixar as referências para vocês, tá bom? Então, gente, espero que esse aulão tenha ajudado aí vocês. A ideia foi trazer um pouco, né, dos autores para vocês poderem aí utilizar na prova, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.